Olá, eu sou o professor Zépica e esse vídeo é para a gente poder conversar um pouco sobre a dinâmica da disciplina e as avaliações, pelo menos do nosso primeiro bimestre, tá? Alguns colegas estão em dúvida de como é que vão funcionar as avaliações, as mudanças de cronograma, alguns colegas também estão chegando agora, então a ideia desse vídeo é fazer algumas explicações que podem sanar a maior parte das dúvidas, tá? Vamos lá então. Então esse aqui é o nosso AVA, né? Dependendo de turma A, B ou C, ou a turma POG. Então você fica ligado em qual é a sua turma, mas eu vou trabalhar com a turma A nesse tutorial porque os AVAs eles são bem parecidos, né? As ideias do que a gente vai trabalhar. Então o que a gente tem de interessante aqui nessa primeira parte do AVA? A gente vai ter sempre essa questão de avisos, certo? Então essa questão de avisos é onde eu vou colocar alguma informação que seja importante e relevante para aquela semana ou para um dia muito próximo. Então, por exemplo, aqui eu fiz uns avisos sobre os dias que teremos aulas síncronas, aulas gravadas ou alguma atividade. Por exemplo, aqui eu fiz alguns comentários sobre vários assuntos que estavam pendentes. Então é bom sempre dar uma olhada nessa parte de avisos aqui no AVA. Depois a gente tem essa tabela que chama sobre o plano e cronograma. A gente não vai mais trabalhar com o cronograma em PDF, tá? A gente vai trabalhar com essa aba chamada sobre o plano mais cronograma. E é porque aqui nós temos um link, ó, que vai nos levar direto para uma planilha no Google Planilhas. E essas aqui são as informações da nossa disciplina, tá? Que estão organizadas de forma orgânica, de forma em que nós realmente estamos trabalhando. Por que isso, professor? Porque a gente acaba mudando alguma coisa e às vezes pode se perder que o PDF eu não consigo alterar. Então essa aqui é a dinâmica da nossa disciplina, certo? Pode inclusive favoritar esse documento aí no tua barra de favoritos do Google Chrome, porque nós vamos usar ele com frequência. Eu vou voltar a comentar ele depois nesse vídeo ainda, mas só para mostrar onde ele pode ser encontrado, que é nessa parte aqui. Além disso, a gente tem esse recado aqui, que é: professor, quando é a nossa próxima aula ao vivo? Isso aqui eu elaborei para a gente poder ir se organizando enquanto teremos aula ao vivo. Então, a nossa primeira aula ao vivo do turma A já está gravada, está aqui, nossa segunda aula ao vivo está aqui, e a nossa próxima aula ao vivo da turma A é no dia 20 de julho, às 8 da manhã, certo? Para a turma A, então tem que ficar cuidando qual é a tua turma e ver essa informação na mesma aba que tem aqui para a tua turma, tá? Feito isso, então eu vou dialogar contigo sobre a dinâmica da disciplina, certo? A nossa dinâmica, ela vai ser sempre parecida, semanalmente parecida. Então, nós vamos ter aqui sempre uma videoaula, certo? Uma videoaula que vai abordar todos os conceitos. Então, pode dar play na videoaula direto pelo AVA, ou aqui tem o link, ó, que pode ir direto ao YouTube assistir a videoaula. Ó, vamos ir aqui. E aqui tem todo o conteúdo da aula trabalhado de forma integrada, certo? Todo o conteúdo da nossa videoaula, certo? Então esse aqui é o conteúdo da nossa aula. Sempre vai ter uma aula gravada. Depois a gente tem os materiais aí tem os slides da aula que podem ser baixados clicando aqui, ó. Se clicar aqui direto, já baixa em PDF para o teu computador os slides da nossa aula. Além disso, a gente tem os materiais para leitura, certo? Que são materiais de leitura indicada. Ó, então aqui o capítulo do Fava e da cronologia, clicando aqui, vai direto para essa parte escaneada do livro do Fava. Aí tem um segundo capítulo nessa primeira aula, tem um capítulo do livro do Bulo, tem um artigo sobre as mulheres na administração. Então essa leitura é toda indicada. A gente vai trabalhar na nossa disciplina com esse livro aqui, ó, Caminhos da Administração, do professor Rubens Fava, certo? Depois, gente, a gente tem sempre o vídeo, os slides, os textos e uma entrevista, certo? Que também pode ser assistida aqui ou pode ser assistida direto no YouTube. Deixa eu mostrar para vocês. Direto no YouTube, tá aqui o material da entrevista,
certo? Então toda semana uma videoaula e um vídeo de entrevista. Toda semana vai ser isso. Ó. Certo? E aí a gente tem essa pergunta que é: o que você pensa sobre? O que você pensa sobre? Aí a pergunta é: por que as mulheres quase não aparecem nas teorias de administração? Para responder essa pergunta, tem que ter assistido o vídeo da aula e a entrevista. E aí responde, traça o teu comentário nos comentários da entrevista. Então aqui, ó, nos comentários da entrevista, os colegas vão colocando os seus posicionamentos sobre a pergunta, certo? E aí tu vem aqui e coloca: eu penso isso, eu penso aquilo. Fica à tua disposição o que tu quer comentar. Professor, precisa comentar? Sim, precisa comentar no YouTube. É a forma que eu tenho de organizar as interações, a forma que eu tenho de organizar se vocês estão participando, se vocês estão sendo conduzidos pela disciplina, certo? Então tem que comentar. Professor, quando que tem que comentar? Até quando tem que comentar? Tem que ter um comentário por semana, certo? Então, por exemplo, na primeira aula tem que ter um comentário teu no vídeo da professora Suzane. Normalmente é até o domingo. Então eu libero a aula na sexta-feira, tem sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Naquele outro domingo, então, uma semana e 2 dias. Sempre em uma semana e 2 dias tem que ter o teu comentário lá. Professor, vai ser penalizado se eu não comentar? Não, não vai ser penalizado. Mas se eu não tiver como acompanhar vocês pelos comentários, eu vou ter que reestruturar alguma forma de ter uma interação mais presente. Então, vamos propor fóruns dentro do AVA, vamos propor que as interações sejam enviadas por e-mail. Então, eu prefiro que a gente faça de forma orgânica no YouTube. Mas se vocês não concordarem, ou não puderem, ou não quiserem, a gente pode estudar uma terceira via, e aí eu estou 100% à disposição para dialogar, certo? Inclusive, meu e-mail para diálogo é esse aqui, ó, zepica.isaac.furg@gmail.com. Tá na tela inicial do AVA, certo? Nós temos essa parte de bate-papo aqui, mas ela não funciona bem, eu prefiro que a gente converse por e-mail, certo? Então, falei sobre isso. Então, primeira semana, a cronologia, segunda semana, administração científica, percebe que é o mesmo formato, ó. A videoaula, os slides, a leitura recomendada, a entrevista e a perguntinha. A perguntinha tem que ser respondida no vídeo da entrevista, sempre no vídeo da entrevista. Então a gente já tem liberado a segunda e a terceira aula já estão liberadas para vocês. Essa terceira aula já está liberada, hoje é dia 14 de julho, né, para uma interação até domingo, que cai no dia 18. Então até o dia 18 eu estou recebendo comentários para a aula 3 no vídeo do YouTube. Ah, professor, eu não sabia que tinha que comentar a primeira e a segunda aula, posso comentar? Nesse caso, manda um e-mail para mim para eu poder ser sinalizado e a gente ver o que a gente faz, certo? Mas a aula da semana, no caso essa semana, a aula 3, fica até o domingo para ser comentada no vídeo da entrevista, que é o vídeo da Daniele Garcia, nesse caso da aula 3, e na sexta-feira eu vou liberar a aula 4, não, desculpa, a aula 3 já está liberada, então o que está valendo é a aula 4, certo? A aula 4, sim, que vai até o dia 18, já está liberada tanto o vídeo quanto a entrevista, os slides, os 2 textos, e a pergunta, que é qual a sua posição sobre a sociologia de gado. Para responder, tem que assistir a videoaula e ir lá no vídeo da entrevista responder. Qualquer dúvida, mande por e-mail, e na sexta-feira eu vou liberar o material da Escola Neoclássica. Então, essas são as informações de AVA, qual é a nossa dinâmica. Sempre uma aula, os slides, os textos, a entrevista e uma pergunta para interagir no vídeo da entrevista, mas para interagir sobre a pergunta eu tenho que assistir a aula para entender o que está sendo perguntado, certo? Bom, dito isso, então, a gente tem, já mostrei para vocês o AVA, já mostrei toda essa parte aqui de cima do AVA, né? E aqui eu vou entrar na questão do cronograma e falar de atividades, que eu vi que está gerando algum tipo de ruído e vocês não estão entendendo muito bem.
Então, como eu falei lá na frente, tem que ficar sempre ligado em qual turma vocês estão, né? Se é a turma A, ou turma B, ou turma C, ou a turma de pós. Então eu vou trabalhar com a informação da turma de pós só por exemplo aqui, e vocês fiquem ligados nas colunas de vocês, certo? Então, por exemplo, se você é a turma de pós, aqui nessa primeira linha, nessa primeira parte, né, tem os dados de que dia são as tuas aulas. E aí, quando está em vermelho, é porque nós temos aula ao vivo naquele dia. Tem que se organizar para entrar ao vivo comigo, certo? Quem não puder, não tem problema, a gente vai deixar gravado e eu fico à disposição para a gente pensar uma terceira via. Sempre fico à disposição para a gente pensar uma terceira via. Então, a turma de pós teve aula dia 25, dia 9, a nossa próxima aula é dia 23. No caso de turmas que tem aula 2 vezes por semana, por exemplo, a turma B, ó, a gente tem aula aqui no dia. Aí tem, como a gente pode escolher qual data, tem que ficar mais atento, né? No caso, a nossa próxima aula é no dia 20, terça-feira. Então, ou terça ou quinta, a gente escolhe a terça. Então tem que ficar ligado qual é a data da tua aula. E aí ir lá conferir naquela parte professor quando é a nossa próxima aula ao vivo, porque vai ter o link e vai ter o horário, certo? Aqui então o conteúdo, aqui as bibliografias que vão estar sempre disponíveis para vocês lá no AVA, mas elas também estão disponíveis nessa aba aqui embaixo chamada Bibliografia Detalhada. Então a bibliografia detalhada tem os textos, tem os links para baixar e tem o vídeo da aula e o vídeo da entrevista sobre aquele texto. Sempre organizado dessa forma, certo? Mas os materiais estão sempre disponíveis direto no AVA de vocês. Pode olhar direto no AVA, certo? Gente, aqui nós temos então o formato, né? Se é síncrono ou se é assíncrono naquela semana. Então vai ser sempre um síncrono ou um assíncrono, síncrono, assíncrono. O nosso próximo síncrono vai culminar com a nossa aula da quinta semana. E na nossa aula síncrona a gente resolve algumas coisas, organiza algumas coisas e também retoma as aulas do que a gente discutiu para poder pensar na nossa prova, certo? No que vai cair na nossa prova. Então eu faço um destaque, passo um marca-texto na nossa aula do que vocês precisam consolidar de uma forma mais precisa, tá bom? Professor, e as atividades? Eu tinha baixado um material lá em PDF que dizia que tinha uma atividade 1 agora, que era um texto, agora a atividade 1 mudou, ou eu não estou entendendo a dinâmica de atividades. Gente, realmente o PDF mudou, eu não vou conseguir trabalhar com aquela informação do PDF, eu estou trabalhando com a informação do Excel. Eu já falei sobre isso na nossa primeira e também na nossa segunda aula, que era para ficar cuidando esse Excel, certo? Então quem não estava presente deveria ter assistido o vídeo ao vivo, da gravação ao vivo. Quem não estava presente, também não assistiu o vídeo da aula ao vivo, é quem está com dúvida. Então vale retomar os nossos vídeos de aula ao vivo gravada, mas de qualquer maneira eu vou falar aqui nesse vídeo que eu estou elaborando. Tá? Os colegas novos, claro, eles não tinham como saber, mas os colegas que estavam desde o início têm que acompanhar esse esquema, certo? Esse formato de organização. A nossa primeira tarefa vai ser a elaboração de um podcast que deverá ser entregue entre o dia 23 de julho e o dia 30. Como eu já falei nos vídeos da aula, eu já expliquei com bastante calma nas nossas aulas ao vivo, então eu não vou fazer uma explicação novamente dessa questão do podcast, tem que retomar o vídeo da aula ao vivo gravada, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, nesse vídeo tem toda uma explicação de como é que vão ser as atividades, certo? Então será um podcast sobre pensamento burocrático que vale 4 pontos. Vai ser em dupla, professor. Até segundo momento a ideia será em dupla e eu vou escolher as duplas de vocês. Ah, como é que eu vou saber quando é a minha dupla? Eu vou liberar essa dupla na nossa aula ao vivo do dia da semana 5, ou dia 20, ou dia 21, ou dia 23, dependendo da turma, e vou postar no AVA. Vou postar no AVA quem são as duplas, e vou postar no AVA os textos e toda uma orientação escrita de como fazer essa tarefa, certo? E ela tem que ser postada direto no AVA, esse podcast, tá? Do dia 23 ao dia 30. Como eu já combinei, é melhor tentar entregar no dia 29, porque dia 30 o sistema vai aglomerar um pouco. A nossa tarefa 2 é uma tarefa que mudou de ordem, ela estava mais para frente, ela passou a ser uma tarefa que vai ser entregue no dia 30 de julho,
entre o dia 30 de julho e o dia 6 de agosto. De novo, melhor é entregar ela até o dia 5. Ela vale 2 pontos da nota de vocês, certo? E vai ser um texto com o pensamento de vocês sobre alguns aspectos que vão ser abordados na nossa aula de comportamento organizacional. Então é um link entre a aula de comportamento organizacional e o texto, certo? Assim como a tarefa 1 é um link entre a aula de estruturas burocráticas e o texto, a tarefa 2 é um link entre comportamento organizacional e o texto. De qualquer maneira, terá lá no aula de vocês toda uma orientação escrita do que tem que ser feito. Essa aula tem que ser feita o mais próximo possível de ABNT. Eu elaborei um vídeo e um template também sobre como deve ser feito isso. Já está disponível no meu canal do YouTube, mas eu vou compartilhar com vocês esse vídeo na semana de entrega dessa atividade, ok? Gente, com relação... E depois a gente tem, que vale 2 pontos, e depois a gente tem a nossa prova final, que daí são questões para serem feitas individuais entre o dia 6 de agosto e o dia 13 de agosto. De novo, tentar fazer sempre até o dia 12, ok? Essa atividade vale 4 pontos. E aí nós fechamos nosso primeiro bimestre com uma nota até 10 pontos. E partimos para o segundo, que aí eu converso mais à frente. Nossa disciplina é semestral, ou no caso de pós é anual, mas aí é mais específico, eu falo na turma. Então ela é semestral para a maior parte de vocês. Ela é uma média, precisa de média 7 para ser aprovado no final, e quem não for aprovado vai ter um exame ainda. Então essa é a dinâmica da maior parte da nossa disciplina. Eu peço que vocês conversem comigo mais por e-mail, vou retomar isso. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer sugestão, fale comigo por e-mail. Se não está conseguindo acompanhar a aula ao vivo, se não está conseguindo acompanhar a aula gravada, se não está conseguindo fazer as atividades, se tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, eu estou 100% à disposição. O professor está 100% à disposição para dialogar com vocês. O diálogo está aberto, não pode dizer que eu não estou apto, certo? Eu estou apto a conversar. E para os colegas que chegaram agora, então ficam uma boas-vindas à disciplina, espero que a gente tenha um bom diálogo e um bom aprendizado. E para os colegas que estão bem perdidos, acredito que esse vídeo vá orientar vocês bastante na questão da estrutura do AVA e também na estrutura das avaliações, e ficar ligado nas aulas ao vivo, no nosso planejamento de aulas ao vivo, nas aulas ao vivo que já aconteceram e não puderam participar, então assistir de forma gravada, e também das nossas avaliações, e o cronograma que deverá ser utilizado e estudado por vocês é esse aqui, sempre sendo elaborado, sempre sendo modificado, certo? Qualquer dúvida, à disposição por e-mail então. Muito obrigado, gente. Valeu!